Graças a Deus por essa manhã, graças a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aqui nesta jornada pela segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesta manhã nós temos a proposta então de trabalharmos a aula de número 9, cujo tema é Pátria Celestial e Reconciliação com Deus. Vamos trabalhar o texto do capítulo 5, todo o capítulo, mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, não poderia deixar de pedir a você que está aí chegando pela primeira vez no nosso canal, para você aí que tem nos acompanhado, de fazer a sua inscrição aí no nosso canal. Isso é muito importante para nós, isso fortalece o trabalho que temos desenvolvido. E lembrar também que estamos lá no Instagram, no @ICPresbiteriana. Você pode procurar a gente lá, nos adiciona lá na sua continha, e lá também você vai ter alguns materiais que certamente vão edificar a sua vida. E se esta aula e os demais vídeos que nós temos no nosso canal têm edificado a sua vida, eu te desafio nessa manhã para que você possa compartilhar com outras pessoas, compartilhar ali com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas ali que fazem parte do seu convívio, para que elas também possam ser edificadas, para que elas também possam ser abençoadas, porque eu não tenho dúvida que todas as vezes que nós falamos sobre Deus, que nós estudamos a palavra de Deus, que nós paramos dentro da nossa rotina, sempre temos muitas vezes um dia a dia muito corrido, não é mesmo? Mas quando nós paramos um tempinho ali para poder aprender mais de Deus por meio da palavra dele e também pararmos para ouvir a voz de Deus, nós sempre somos muito abençoados, e nós queremos muitas vezes então compartilhar dessas bênçãos com as pessoas que convivem conosco. Então manda aí também o link dessa aula, o link das pregações, dos materiais que nós temos no canal, para as pessoas que você conhece, porque certamente elas vão ser abençoadas. E para fechar então a nossa pequena explanação agora desse início, eu queria também te pedir a grande gentileza de que, se esta aula ela falou ao seu coração, se esta aula ela acrescentou novas informações na sua vida e ela lhe foi útil, que você possa aí dar o like, dar o joinha, porque isso também para nós é muito importante, fortalece o canal, e assim nós vamos certamente desenvolvendo este canal, e ele vai crescendo cada vez mais. E se você também tiver interesse, faça comentários, coloque aí nos comentários o que é que você achou, o que é que você achou de mais interessante, qual foi o tópico que você destaca do que foi abordado, ou se ficou alguma dúvida. E certamente, se você fizer aí os comentários e tiver alguma dúvida, muito em breve nós responderemos a sua dúvida, e assim nós vamos edificando as vidas uns dos outros, amém? Feche seus olhos então, vamos orar, pedindo a Deus nessa manhã que nos ajude e nos ensine da palavra dele, e logo mais nós leremos o texto bíblico. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta manhã. Somos gratos a Deus pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Somos gratos, Senhor Deus, pela saúde, somos gratos a Deus pelo dom da vida, somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Que nessa manhã, ó Deus, ao abrirmos a Tua Santa Palavra, o Teu Espírito Santo venha ao encontro de nós, falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, nos trazendo a revelação do que está escrito nas Sagradas Escrituras. No nome de Jesus nós oramos e assim bendizemos. Amém e amém. Então eu convido você aí a abrir a sua Bíblia nesta hora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e leremos então todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora,
foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriar por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muito bem, muito bem. Então, como nós temos sempre abordado, Paulo, nesses capítulos que se sucederam, que nós vimos anteriormente, melhor dizendo, Paulo, nos primeiros capítulos da segunda carta aos Coríntios, ele está fazendo uma defesa do seu apostolado, uma vez que ele estava sendo criticado. Neste capítulo 5, Paulo, então, ele começa a fazer uma abordagem acerca das questões celestiais e do ponto de como o homem deve se reconciliar com Deus. E esse é o cerne da nossa aula de hoje, esse é o ponto principal da nossa aula de hoje. E por isso que o tema, como eu abordei anteriormente, é exatamente pátria celestial e reconciliação com Deus. Esses vão ser os dois pilares da nossa aula de hoje, os dois principais temas que nós vamos trabalhar aqui. E eu queria então começar introduzindo a seguinte questão: o homem e o medo da morte. Por que eu estou trazendo essa questão do homem e o medo da morte? Porque se você for observar nos primeiros versículos do capítulo 5, Paulo vai falar exatamente de vida e de morte. Paulo vai abordar que nós estamos nessa vida, mas estamos nos preparando, ou seja, o cristão está se preparando para uma vida que virá após esta que ele tem neste plano terreno. E quando eu abordo isso, é interessante porque a gente percebe claramente que dentro das questões humanas, dentro dos diálogos humanos, uma das questões em que o homem ele tem grande dificuldade de tratar, em que o homem, e aí eu falo o homem de modo geral, como humanidade, uma questão que ele tem grande dificuldade de abordar é acerca da morte. E por quê? Porque muitas vezes, para as pessoas, elas não têm certeza, elas não têm convicção do que acontece após a morte. E a gente observa claramente, nós temos várias filosofias,
várias religiões que tentam explicar o que acontece depois da morte, mas eu quero deixar claro para você aqui nessa manhã que me assiste, é que nós vamos trazer essas questões de morte, de vida e de céu e de reconciliação com Deus, segundo o que a palavra de Deus, ou seja, segundo o que a Bíblia Sagrada relata a respeito desses pontos. Nós aqui não vamos ficar especulando coisa ou levantando o que nós achamos a respeito disso. Na verdade, o que eu vou te trazer nessa manhã é exatamente o que a palavra de Deus diz a respeito desses pontos. E isso tem que ficar muito claro desde agora, porque a gente observa, a humanidade ela tenta responder talvez três grandes perguntas. Aquelas três perguntas que sempre se levantam como questionamento. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Então, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui hoje, como ser humano? E para onde eu vou? E tem muita gente que fala assim, essas perguntas a gente não consegue resposta, não consegue preencher as lacunas. E eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada, ela tem a resposta para essas três perguntas, e ela tem respostas claras. E certamente nós vamos trazer elementos nessa manhã aqui para te mostrar que, à luz desse texto, a gente consegue preencher essas perguntas que eu acabei de abordar. E aí, para fechar essa questão do homem e do relacionamento, do homem e do seu relacionamento, quando o assunto é morte, eu queria dizer só o seguinte também: a dificuldade que o homem tem de falar de morte é porque, na essência do homem, quando ele foi criado por Deus, e que ali Deus o colocou no Jardim do Éden, e ali o livro de Gênesis, os primeiros capítulos relatam bem explicado quanto a isso, sobre essa questão ali. O homem foi feito para viver de eternidade em eternidade. O homem teve uma ruptura e a morte entrou na vida do homem depois que ele cometeu o que? Autotraição a Deus. Ele descumpriu, desobedeceu uma ordenança clara de Deus, e ali então, a partir daquele momento, a morte adentrou na vida humana. Então, a morte ela é um tema que ela gera muita dúvida, e ela gera também muita angústia no coração da humanidade, porque o homem realmente, quando ele foi criado no Éden, ele não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. Só que ele cometeu traição, e ali naquele dia então ele acabou morrendo, e a morte adentrou na vida de todo homem que viesse habitar este plano terreno que nós habitamos hoje. E aí Paulo então, neste capítulo 5, ele começa a abordar essas questões da morte, da vida eterna e da ida do homem para o céu. E aí eu destaco aqui também o que Paulo fala, que para o cristão, para aqueles que estão em Cristo, então observe claramente que Paulo é muito categórico. Paulo não fala que se você tiver ligado a fulano, ligado a Beltrano, ligado a Cicrano, se você acreditar nisso, acreditar naquilo, você vai para o céu, você passa da morte para a vida. Paulo é muito claro que ele diz que aqueles que estão ligados em Cristo, a morte não é o fim, mas é o começo de uma nova vida. Por quê? Porque a morte para o cristão, segundo o que o apóstolo Paulo escreve na introdução deste capítulo, uma vida que é finita neste corpo corruptível que nós habitamos hoje. Esse corpo que é finito, ele passa para um corpo que passa a ser infinito, e o que é corruptível, como eu falei então, passa a ser incorruptível, porque você passa então a ser revestido por uma nova habitação, revestido por, o texto bíblico usa um novo tabernáculo glorificado. Então esta matéria que está se decompondo, esta matéria que está se deteriorando, segundo o texto bíblico que Paulo fala nessa manhã, e segundo os preceitos cristãos, segundo os preceitos que estão presentes na palavra de Deus, então isso se aplica a todo aquele que crê na palavra de Deus. Ele está dizendo que este corpo que está se deteriorando, então ele será revestido de um novo corpo após a morte, um corpo incorruptível
e é este corpo que habitará então a glória de Deus no que a gente chama de céu. Então, assim, à luz desse texto que nós vamos tratar, agora adentrando mais especificamente dentro dele, eu destaquei 4 pontos. O primeiro dele é que Paulo vai abordar exatamente a questão do céu. Paulo está dizendo então claramente à igreja de Corinto que existe uma morada celestial. Paulo está deixando claro que aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo, eles sairão desta vida para uma nova vida, e esta vida agora no céu, junto com Deus, passando de eternidade em eternidade com o Senhor. E aí, pensando nisso, por que Paulo está escrevendo? Preste atenção, o capítulo 4, Paulo está trazendo as suas angústias. Ele mostrou para nós ali no capítulo 4 quantas aflições ele passou, e no capítulo 6, que nós vamos ver na próxima aula, ele vai dar continuidade abordando sobre os seus sofrimentos e as suas angústias. O capítulo 5 nos parece que é um refrigério para a vida de Paulo, é aquele olhar que Paulo fala assim: olha, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, estamos caminhando para onde? Estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para a glória de Deus, estamos saindo deste corpo que se corrompe dia após dia, que vai se cansando, que vai se deteriorando, que vai se angustiando muitas vezes com as circunstâncias que nos afligem, que nos alcançam, mas esse corpo deixará de existir, e ali então será substituído por um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que já não mais padece, e um corpo que já não mais sofre influências desse mundo caído. E aí, pensando nisso, Paulo vai dizer o seguinte: olha, por isso vocês precisam ter em mente que vocês são apenas peregrinos nessa terra. E aí, fazendo um rápido parênteses, nós aí dentro dos nossos materiais, nós temos um culto que você pode procurar depois, cuja palavra é exatamente sobre se você é um peregrino ou se você é um caminhante errante nesta terra. Então eu te convido depois a ver essa pregação, se você quiser saber mais sobre as questões de você ser um peregrino ou se você é um caminhante errante, porque Paulo está dizendo que todo cristão é um peregrino nesta terra, ou seja, todo cristão está apenas de passagem. Então por isso que Paulo aborda lá no capítulo 4 as circunstâncias e as dificuldades que ele passou, que ele vinha passando, mas que ele tinha convicção que ele estava apenas de passagem por ele ser um peregrino. No capítulo 5 ele tinha essa consciência de que a pátria celestial, de que o céu, a morada celestial estava sendo preparada para ele, e que todas essas lutas e adversidades e sofrimentos que ele vinha passando não se comparavam em hipótese alguma a tudo aquilo que já estava reservado para ele quando ele se encontrasse com o Senhor Jesus na glória de Deus, lá no céu. Então, aqui Paulo destaca que o corpo físico é apenas um lugar de habitação temporária, e assim então é preciso que o corpo mortal revista-se então de imortalidade, e ele fala melhor sobre isso lá na primeira carta, lá no capítulo 15, quando ele fala exatamente sobre a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque para todo aquele que está em Cristo, para todo aquele que é cristão, da mesma forma que Jesus deixou este corpo humano, um corpo físico, que padecia pelo tempo, que padecia pelas circunstâncias, pelas dificuldades, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. É isso que Paulo está falando no início deste capítulo, que todos então que estão em Cristo terão então esse corpo corruptível substituído por um corpo incorruptível. E Paulo aborda essa questão do corpo, por quê? Porque a gente precisa entender o contexto em que Paulo está escrevendo isso. A igreja no primeiro século, no primeiro e no segundo século, o contexto social e o contexto social que a igreja vivia naquele momento era completamente diferente do contexto que a igreja vive hoje. Então, hoje, por exemplo, nós temos em alguns lugares, você ainda tem uma igreja que é muito perseguida, cristãos que são mortos por expor a sua fé, por declarar a sua fé em Cristo Jesus. Mas, por exemplo, no Brasil, nós vivemos, graças a Deus, num país
em que a Constituição diz que ele é um país laico, não tem uma religião oficial, então as pessoas elas podem escolher a sua forma de credo, obviamente dentro daquilo que a Constituição preconiza. Mas no primeiro século, a igreja que estava se formando, a igreja ali que nasceu em Atos dos Apóstolos e foi se fortalecendo com as missões, que foi se fortalecendo com as cartas dos apóstolos, com os evangelhos, e ela foi crescendo ali dentro do mundo conhecido, ela era uma igreja extremamente perseguida, e os homens que pregavam acerca do evangelho, eles corriam risco de morte mesmo. Então, ali também, junto com essa questão do risco de morte, se levantou muitas seitas e muitas heresias que começaram a tentar muitas vezes o que? Distorcer o que a Bíblia dizia, distorcer aquilo que os apóstolos traziam, aquilo que os apóstolos inspirados por Deus traziam às igrejas. E o gnosticismo, que era uma corrente que existia na época, que era muito forte, e os conceitos e pensamentos ainda existem hoje embrenhados aí em um monte de pensamento, um monte de filosofia, um monte de ideias que se levantam. Ele dizia o seguinte, que na verdade o corpo humano para nada servia, que o corpo humano na verdade ele só era um receptáculo, ou seja, ele só era um local onde o espírito habitava, e esse corpo na verdade ele não servia para absolutamente nada. E Paulo está dizendo o seguinte, que não é bem assim, porque na verdade apesar deste corpo ser um corpo que vai se corrompendo, neste corpo nós precisamos aprender o que é glorificar Deus, porque neste corpo ainda nós somos usados por Deus para quê? Para glorificar o nome dele. Então assim, Paulo está deixando claro que não tem que se evitar o que é os extremos, que da mesma forma que esse corpo corruptível hoje vai ser substituído por um corpo incorruptível, não é por conta disso que o corpo pode ser usado para qualquer finalidade, não é por conta disso que você vai usar o corpo de qualquer forma. E aí então, apesar então de estar nesse corpo passageiro, o corpo precisa ser cuidado. Por quê? Porque ele é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita neste nosso corpo, somos nós, neste corpo, eu, você aí, aquele que professa Jesus, é neste corpo que o Espírito Santo habita. O Espírito Santo não habita em templos feitos de tijolos, o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Espírito Santo habita neste templo que somos nós que somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que o Espírito nascido de novo, ele está aspirando, ou seja, ele está ansioso, ele está desejoso pela sua nova habitação. E aí nesse sentido de que o Espírito que habita em nós, ele deseja a sua nova morada, a morada celestial, por isso que Paulo diz, olha, o meu foco está sempre no céu. Por quê? Porque eu sei que eu aqui nessa terra sou apenas um peregrino, sou apenas um passageiro. E por que isso é tão importante para nós cristãos nesse tempo? Porque muitas vezes a gente observa nos dias de hoje que a pregação do Evangelho ela tem sido distorcida. A pregação do Evangelho muitas vezes tem sido transformada no quê? Num alvo, numa determinação de se ganhar coisas. E Paulo está deixando claro que o nosso alvo precisa ser a morada celestial, que o cristão genuíno precisa trabalhar para herdar o céu. E se nós formos lembrar, Jesus é bem claro e categórico quando ele diz que o reino de Deus é ganho, é conquistado com esforço. Então, você que me assiste aí, nós todos os dias precisamos o que? Nos esforçar cada vez mais para sermos excelentes em Deus, para trabalharmos em prol do reino de Deus, para trabalharmos para testemunhar das grandezas de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Segundo ponto, então, Paulo vai dizer o seguinte, olha, porque eu estou caminhando para o céu, porque a minha morada final, para onde eu estou indo é o céu, é a morada celestial, eu tenho plena confiança e eu sou motivado em Deus. Paulo passou por muitas dificuldades, nós vamos ver mais uma vez sobre isso melhor lá na próxima aula, quando a gente fizer o estudo do capítulo 6, mas o que nós percebemos, porque por reiteradas vezes Paulo traz essa palavrinha aqui,
confiança. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a minha confiança não está em homens, a minha confiança não está no sistema deste mundo, a minha confiança não está no sistema romano, a minha confiança está em Deus. A minha motivação que me leva a continuar caminhando todos os dias, independente das dificuldades, é Deus, é a presença de Deus na minha vida. E Paulo usa um termo aí, é o penhor do Espírito Santo. E eu acho maravilhoso alguns termos bíblicos, porque o penhor, ele é exatamente a garantia de que aquilo vai se cumprir ao final. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Coríntios, tenham a certeza de que pelo fato de vocês terem o penhor do Espírito Santo, digo, pelo fato de vocês terem ali a presença do Espírito, isso é a certeza de que vocês estarão na glória de Deus. Tenham essa confiança. Deus está preparando o cristão para a gloriosa esperança por meio do penhor do Espírito, como eu já falei. Deus toca no mais profundo do ser humano, mostrando que aqueles que estão em Cristo, têm um passaporte garantido para a vida eterna. E aí eu quero te chamar a atenção aqui em relação a este ponto. Perceba você que Paulo é muito claro quando ele diz quem é que vai herdar o céu. E deixa eu te falar uma outra coisa mais. Nós estamos falando aqui, como eu disse inicialmente, o que a Bíblia diz. E aí assim, a Bíblia é muito clara quando ela diz que aqueles que têm o penhor do Espírito de Deus têm o passaporte garantido para a vida eterna. A Bíblia não diz assim que se você for da religião A, B ou C, você vai para o céu. A Bíblia não diz assim que se você for uma boa pessoa, paga seus impostos, não diz mentira, etc e tal, como as pessoas gostam de achar, né? Não, porque eu não faço coisas erradas nesse mundo e eu vou para o céu. Perceba uma coisa: não fazer coisas erradas segundo a lei dos homens é uma obrigação, não é uma virtude, é uma obrigação. Mas eu estou trazendo para você, segundo os preceitos bíblicos, segundo a doutrina bíblica, o passaporte celestial só vai para o céu quem estiver com o penhor do Espírito Santo de Deus. É o que está posto nesse texto bíblico e é o que a Bíblia relata por diversas vezes ao longo do Novo Testamento. Então, o seu passaporte, ele tem que ter o que? O carimbo do visto celestial. O carimbo do visto celestial, que é o que vai autorizar a sua entrada no céu, é exatamente o penhor do Espírito Santo. Naquele dia que todos comparecerão diante de Deus, aqueles que não tiverem o carimbo no passaporte, o penhor do Espírito, segundo o que a Bíblia diz para nós nesta manhã, e segundo o que outros textos bíblicos, tanto escritos por Paulo, falas do próprio Jesus ou dos outros apóstolos, nos garante claramente de que aqueles que não tiverem esta segurança, a presença do Espírito, o penhor do Espírito, eles não entrarão no céu. O apóstolo mostra também que o céu não deve ser apenas um destino, mas também fonte de grande motivação para continuar lutando nesta vida. Era o foco de Paulo. Paulo olhava para o céu todos os dias. Eu creio que Paulo de manhã cedo, quando ele acordava, talvez antes de tomar um cafezinho, a primeira coisa que ele já fazia era meditar no Senhor, olhando para o céu, para que o dia dele pudesse ser o melhor possível, olhando para o céu, olhando para o céu, olhando para o céu, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as adversidades, para enfrentar as difamações, as calúnias, para enfrentar todas as oposições que se levantaram ao longo da vida de Paulo, sempre olhando para o céu. O céu não era só o destino final, mas havia um desejo ardente no seu coração, havia algo que queimava o seu coração para que ele continuasse a luta, a batalha no dia a dia, porque ele sabia que algo muito mais glorioso e algo muito melhor já estava preparado para ele. Por causa do céu, mesmo em meio às lutas, adversidades, privações, Paulo exorta então o cristão a manter o ânimo. E é por isso que nós precisamos voltar a falar do céu. O céu é fantástico, o céu é algo que Jesus falou a respeito, o céu é algo que está, ele se apresenta por diversos
nós precisamos então retomar e a lembrança e a certeza de que nós estamos caminhando, que todo aquele que tem o penhor do Espírito está caminhando para o céu. O céu nos ajuda a não perder a fé, a não desistir, a continuar sendo perseverante, independente da circunstância. E aí, como eu falei, eu vou repetir aqui nessa manhã, segundo o que a Bíblia diz. Perceba você, estamos falando de Bíblia Sagrada. Então, segundo o que a Bíblia diz, está aqui, ó. Talvez você esteja se perguntando aí nessa hora, quem é que vai para o céu? Mas quem é que vai para o céu então? Somente os que têm o Espírito Santo como a garantia e a certeza. Somente aqueles que realmente têm o Espírito Santo de Deus, que herdarão o céu, segundo o que a Bíblia nos diz nesta manhã, por meio do texto que estamos estudando. Aqueles que não têm o Espírito de Deus, aqueles que não têm esse penhor, não possuem nenhuma esperança na hora da morte. Eu posso te garantir com toda certeza, que tem muita gente que, quando vai fazer esta passagem da vida para a morte, por não ter essa certeza no coração, o penhor do Espírito, ele acaba muitas vezes padecendo sem saber para onde está indo. Caminham perdidos para um lugar de trevas, de choro e de banimento eterno da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que só existem dois destinos para o homem: ou o homem herda o céu por meio da ação do Espírito de Deus, por meio da obra de Cristo, ou o homem então vai parar no inferno, e é exatamente o banimento eterno da presença de Deus. Continuando, Paulo então falou da morada celestial. Paulo fala desta plena convicção e confiança que ele tinha, da certeza de, pelo fato do coração dele ter o penhor do Espírito Santo, aquela garantia, aquilo que realmente dá a confiança, que dá a certeza de que o céu é o destino final. Agora Paulo então vai abordar o seguinte: olha, igreja de Corinto, também tenham muito cuidado com a forma, com a maneira que vocês estão vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Muitas vezes nós queremos balizar as nossas vidas com a vida de outras pessoas, mas na verdade, segundo o que esta palavra diz aqui, ó, Bíblia Sagrada, ela nos diz que a nossa vida vai ser balizada de acordo com a vida de Deus. E Paulo está trazendo no texto nesta manhã, como ele abordou há muitos anos atrás para a igreja de Corinto, que todos nós vamos prestar contas dos nossos atos, daquilo que fizemos de bem e daquilo que fizemos de mal. E neste texto propriamente dito, aqui ó, que Paulo vai abordar ali entre os versículos 10 e 17 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, Paulo vai trazer um tribunal específico para o julgamento da igreja. Não é o julgamento do homem incrédulo, é o julgamento da igreja, é onde vai ser avaliado as obras da igreja. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, todas as obras que o cristão fez nesta vida, aquilo que ele pensou, as intenções do coração, as suas omissões, os seus pensamentos vão passar pelo crivo do tribunal de Cristo. Como é que você se sente ouvindo isso nessa manhã? Não dá um arrepio na espinha, não? Não dá assim um gelo? Como é que você se imagina estando diante de Deus ou de Jesus Cristo? Vou botar assim porque aqui é o tribunal de Cristo. Como é que você se imagina estando diante de Cristo, prestando conta de como você levou a sua vida nessa terra como cristão? Será que ele vai avaliar a sua vida lá como um bom cristão? Ou você vai ser avaliado como um cristão meia boca, como um cristão relapso, como um cristão desleixado? Será que Deus vai avaliar a minha vida? Será que a minha vida vai ser avaliada dentro de um crivo do servo bom e fiel? Ou Jesus vai falar assim: olha, você deixou muito a desejar? São questões que nós precisamos refletir
e que esse texto dessa manhã nos traz a este pensamento. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, igreja, tome cuidado com a forma como vocês estão levando a vida. Por quê? Porque vocês serão cobrados. E aí é importante a gente destacar o quê? Que este texto não está dizendo que os cristãos, são salvos por meio de obras, porque tem que ficar muito claro que a salvação é um dom gratuito de Deus. O cristão é salvo pela graça de Deus. O homem terreno, nós seres humanos, não podemos fazer absolutamente nada para termos méritos diante de Deus, principalmente no tocante à salvação. Esta obra foi feita e garantida, toda ela, como nós já vimos em aulas anteriores, pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Mas Paulo chama a atenção de que no tribunal de Cristo nós teremos as nossas obras avaliadas para o que a Bíblia então diz sobre galardões, ou seja, recompensas que o próprio Jesus Cristo dará à sua igreja, pelo fato dela ter sido uma igreja diligente, pelo fato dela ter sido uma igreja fiel, pelo fato dela ter sido uma testemunha dele aqui nesta terra, e pelo fato dela ter cumprido então o seu chamamento. O que o homem plantar aqui nesta vida colherá em sua eternidade, ou seja, o bem ou o mal feito receberá recompensa ou juízo no tribunal de Cristo. E é por isso que eu te reforço nessa manhã, para você, fazendo esse reforço para mim também. Precisamos avaliar como estamos levando a nossa vida cristã. Precisamos ser mais excelentes hoje do que fomos ontem, e precisamos também ser mais excelentes amanhã do que nós somos hoje. E eu posso te garantir que esse é um desafio constante, esse é um desafio contínuo, dia após dia. Por quê? Porque o mundo se corrompe cada vez mais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nesse sistema mundano se levanta uma série de coisas, de ideias, de pensamentos, de atitudes que vão contra aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E o cristão então, ele está sempre, ou deveria estar sempre remando contra aquilo que vai contra exatamente os preceitos, os ensinamentos e os mandamentos bíblicos. Isso é fácil? Não é fácil. O apóstolo Paulo mesmo diz que é uma luta incessante, que é uma luta constante, mas que a confiança em Deus, o penhor do Espírito e a certeza de que Ele vai habitar o céu, o fortalece, renova as suas forças para que ele possa caminhar dia após dia. E isso também precisa ser aplicado nas nossas vidas. O tribunal de Cristo revelará aquilo que estava escondido no coração de cada cristão. O tribunal também será o lugar de recompensa, como eu já disse a vocês. E se você quer ver um pouquinho melhor sobre essa questão, sobre as obras que serão passadas pelo crivo de Jesus Cristo ali no tribunal dele, você pode ler depois lá em 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, dos versículos de 10 a 15. Continuando, como se preparar então para o tribunal? Eu meio que já lancei as bases dessa preparação, mas vamos reforçar mais uma vez aqui para você nessa manhã. Temer a Deus e andar em retidão diante dos homens, não depender da aceitação humana, viver para a glória de Deus e não desistir, amar o Senhor de todo o coração e agir como uma nova criatura. Porque Paulo vai escrever aí no versículo 17, e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia para ler, porque ele é um verso-chave desse capítulo. Olha só o que ele diz aqui, ó. E assim, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, Paulo está dizendo, olha, se você aí, ó, se você está em Cristo, a dica é essa aqui, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, é preciso ser uma nova criatura. É preciso andar segundo o quê? Segundo os mandamentos e os preceitos e orientações daquilo que Deus nos coloca na palavra dele. E para terminarmos, o quarto ponto, Paulo vai abordar nos últimos versículos, a partir do versículo aí 18, se não estou enganado, confirmando, a partir do versículo 18 ao 21,
Paulo vai falar dessa grande reconciliação que temos com Deus. Uma vez que estamos indo para o céu, o apóstolo Paulo nos exorta a sermos bons dispenseiros da multiforme graça. O homem está em guerra com Deus, consigo mesmo e com a natureza. Sendo assim, a reconciliação é uma necessidade vital. Paulo está dizendo à igreja de Corinto, como a gente está ouvindo nessa manhã, que só aqueles que forem reconciliados com Deus é que recebem o penhor do Espírito Santo e que podem herdar o céu. Por quê? Porque o homem natural é um homem que está mergulhado no pecado natural, no pecado que corrompe ele, que o corrompe todos os dias, no pecado que o afasta de Deus, no pecado que o faz a fazer uma série de atitudes que vão completamente contra a vontade de Deus. E aí Paulo está dizendo que é necessário que este homem natural se reconcilie com Deus. E para te deixar maravilhado nessa manhã, olha só que coisa bacana. A reconciliação é uma iniciativa do próprio Deus. Eu ou você, pelas nossas forças, por mais excelente que nós sejamos, jamais nós conseguiríamos nos reconciliar com Deus por nossas próprias forças. Se Deus não tivesse vindo até nós, e como Ele veio até nós, por meio exatamente de Jesus Cristo, se Ele não tivesse vindo até nós nessa obra maravilhosa de reconciliação, nós estaríamos eternamente perdidos. E Paulo está reforçando aí nos últimos versículos, dizendo o seguinte: olha, uma vez que Jesus veio até vocês, vivam como bons dispenseiros, vivam segundo a essa excelente salvação que alcançou a vida de vocês. Vivam agora não mais para vocês, mas para fazer a vontade de Deus. Vivam dando testemunho da obra que Jesus realizou na vida de vocês. A cruz de Cristo é a maior mensagem de amor por parte de Deus para fazer a reconciliação humana. Então é por meio da obra de Cristo realizada na cruz que somos reconciliados com Deus. Já vimos isso em aulas anteriores e você pode checar lá depois nas outras aulas que tratamos aqui acerca da segunda carta aos Coríntios. E nessa manhã, no capítulo 5, Paulo reforça isso mais uma vez. Por meio do sangue do Cordeiro Santo de Jesus, Deus resgatou o homem da sua perdição eterna. Perceba você uma coisa: Paulo está dizendo o seguinte, que quem tem o penhor do Espírito Santo de Deus habitará o céu, e este penhor ele veio por meio da reconciliação, dessa obra magnífica que Jesus fez para resgatar o homem perdido. E aí eu tenho que reforçar mais uma vez contigo nessa manhã: Paulo não está dizendo que o homem é salvo por meio de religiões. Paulo não está dizendo que o homem é salvo por meio de filosofias. Paulo não está dizendo que o homem é feito, que o homem é salvo por meio das suas condutas, por mais excelentes que sejam. Paulo não está dizendo que o homem é salvo por suas ideias brilhantes. Paulo não está dizendo que o homem é salvo pela tecnologia que ele desenvolve. Paulo está dizendo, e ele é claro, ele é categórico, que o homem é salvo pela reconciliação que Deus fez, ou que Deus faz com este homem, por meio da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário. Segundo o que Paulo está nos dizendo, e o que a Bíblia ratificou por meio do Espírito Santo e confirmou no texto sagrado, o homem só pode ser salvo por meio da obra redentora de Cristo Jesus. A reconciliação então baseia-se na imputação, ou seja, colocar algo na conta de alguém, que é exatamente o penhor que Paulo trata no início do capítulo. Os que creem em Cristo jamais terão seus pecados contra eles novamente. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: uma vez que a pessoa passou pela reconciliação com Deus, essa pessoa está lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela está salva, e a partir daquele momento ela precisa então viver segundo o que Deus quer para a vida dela. Paulo reforça então: olha, uma vez que essa reconciliação está posta, uma vez que essa reconciliação está aí presente, ó igreja de Corinto, vocês precisam dar testemunho
desta grande reconciliação. Vocês precisam viver segundo esta reconciliação que Deus fez com vocês e dar testemunho para as outras pessoas que estão ao redor de vocês, que também precisam conhecer desse grande feito de Deus em prol da humanidade, em prol do homem que estava perdido, em prol do homem que caminhava a passos largos para a perdição eterna. Concluindo então nesta manhã, fazendo a nossa conclusão: pátria celestial, a morada no céu, tribunal de Cristo, plena confiança em Deus e essa grande reconciliação que Deus fez com nós. Podemos fechar então o nosso estudo da seguinte maneira: primeiro ponto, o cristão fiel é apenas um peregrino neste mundo, estamos apenas de passagem, levaremos daqui para a eternidade apenas o que fizemos de excelente, apenas aquilo que fizemos para a honra e glória de Deus. Isso sim, tudo aquilo que fizemos para a honra e glória de Deus ficará por toda a eternidade. O foco das nossas vidas precisa estar onde? No céu. É o céu, o foco no céu que nos ajuda nesta caminhada, nesta jornada da vida, nas dificuldades que passamos todos os dias. Por isso que o salmista tinha muito claro lá, o salmista no Salmo 23, Davi, lá no verso 4, Davi escreve assim: e ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O olhar de Davi estava no céu, o olhar de Davi estava em Deus, ele tinha esta plena confiança. É preciso estar preparado para o tribunal de Cristo, pois a obra de todo cristão será julgada. Como eu te falei, todas as obras dos cristãos, sejam elas boas ou más, serão julgadas pelo tribunal de Deus, pelo tribunal de Cristo, melhor dizendo. E ali então nós precisaremos estar preparados para que as nossas obras possam ser julgadas como? Julgadas com excelência. E se Deus está falando para nós nessa manhã sobre isso, é porque certamente nós temos algo a melhorar. É porque certamente Ele quer que naquele dia do tribunal de Cristo as nossas obras sejam aprovadas pelo Filho dele. E para terminarmos, o homem só pode ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Toda pessoa em sã consciência quer ir para o céu. Pois então eu te digo nessa manhã: reconcilie-se com Deus. Faça uma reconciliação com Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Coloque a presença de Deus no seu coração. Entregue-se a Ele. Leia a Bíblia. Ande conforme o que a Bíblia te orienta. Porque eu estou te garantindo, eu não, melhor dizendo, o próprio Deus que orienta, não é? O próprio Deus que inspira esta palavra nos diz, e Ele é categórico, e Ele afirma que todos aqueles que estão em Cristo e que foram reconciliados pela obra redentora que Jesus realizou na cruz, estarão no céu eternamente com Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você tenha uma excelente semana e que durante essa semana você possa meditar profundamente nas questões celestiais. Que Deus te abençoe e um forte abraço.